agora Michele Pausani dos Santos, psicóloga, psicanalista, analista junguiana em formação pelo Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, membro do Departamento de Espiritualidade do Instituto do Rio Grande do Sul, do Departamento de Psiquiatria e Espiritualidade, a PRS, e do Departamento de Saúde Mental, a MERS. Título do trabalho: A Pandemia e o Caminho da Individuação. Bom dia a todos. É uma satisfação poder estar aqui nessa data tão especial e também pensando junto essas questões relacionadas à pandemia, cujos efeitos a gente vai levar ainda muito tempo para poder entender, enfim, extrair elaborar tudo isso que vem acontecendo. E eu gostaria de começar com uma citação do Jung, do volume 17, que me parece extremamente atual, onde diz assim: as gigantescas catástrofes que nos ameaçam não são de modo algum acontecimentos elementares da natureza física ou biológica, mas acontecimentos psíquicos. As guerras e revoluções que nos ameaçam com tanta violência nada mais são que epidemias psíquicas. E mais adiante ele diz assim: o homem hoje se vê exposto às suas forças psíquicas elementares. O psíquico é um poder imensamente maior do que todas as demais forças terrestres. Essas são considerações do Jung acerca da Primeira e Segunda Guerra Mundiais e o papel do inconsciente coletivo relacionado aos fenômenos de massa. O conceito de inconsciente coletivo expressa essa interconexão humana, onde a gente pode perceber que nenhuma experiência do indivíduo está descolada, desconectada do destino dos demais. E aí até o que a Andressa estava falando, né? Essa questão de como o indivíduo e o todo estão relacionados e um interferindo no outro. Então, a gente pode perceber na atualidade, marcada pela vivência da pandemia do coronavírus, a presença de um potencial emergente para uma consciência global, uma nova forma de nós nos relacionarmos com os outros, com a natureza e com o transcendental. A gente não pode esquecer que a crueldade que a gente observa no nosso mundo dito civilizado provém de nós mesmos, né, do ser humano, do nosso estado mental, e aí o Jung refere à importância de nós assumirmos a responsabilidade dessas coisas, porque de uma certa maneira a gente tem a fantasia de que as coisas acontecem por si sós, e talvez nós devêssemos nos responsabilizar não só pelas guerras que assolam o mundo em tantas partes nesse momento, mas também pelas catástrofes ambientais, e recolher as nossas projeções no outro, nos povos vizinhos, assumindo a nossa responsabilidade no âmbito mundial. O Jung, analisando os movimentos de massa, diz então que essa eclosão, quando tem uma eclosão de forças coletivas, a gente pode ver mudanças muito interessantes no caráter dos indivíduos. E aí uma pessoa, isso a gente vê nos estudos, né, como numa situação de guerra, uma pessoa que é muito sensata, muito amorosa, pode de repente se transformar em extremamente agressiva e desequilibrada, porque são situações onde aquele material que se encontrava reprimido vem à tona. E a gente está observando hoje na política, especialmente aqui no Brasil, como o ódio de uns aciona o ódio de muitos. E a gente não consegue mais conversar sobre política sem odiar, e a gente vê as famílias se separando, as pessoas, os amigos se deletando das redes sociais. Então, o quanto isso vai acionando uns nos outros. E o Jung fala que quando massificado, o homem tende a diluir o instinto de preservação, tendo reforçado pelo grupo os seus aspectos sombrios. De uma certa maneira, é isso que a gente está falando, né? E em fenômenos como a guerra, ele diz que a gente vê a presença de uma doença mental coletiva, que ele chama de psicose coletiva, como se a catástrofe fosse uma tentativa de recompor a sanidade mental de um povo desmoralizado. Olha que interessante, né? Um movimento na tentativa de recompor a sanidade mental de uma situação que se encontra completamente psicótica. E que a gente pode pensar em muitos aspectos da nossa sociedade hoje em dia. Então, ele fala da importância, e no caso daquela época da Alemanha nazista, de tornar consciente a culpa, porque se pensava que nada parecido poderia
ser um ser humano tão civilizado da época, e a gente está vendo hoje situações muito semelhantes, né? De gente pensando que a Terra é plana e tantas coisas por aí afora. Então, a gente vê o quanto realmente o homem é capaz de tudo, e como Jung diz, paira uma dúvida atroz acerca da humanidade. Considerando a guerra como um delírio epidêmico, ele diz na época o quanto se enfrentava o pior desafio de todos os tempos, que é a questão da desintegração nuclear, e que novamente a gente vê toda essa questão da Rússia, da Ucrânia e de tantos outros pontos de guerra ao redor do globo, o quanto nós temos em mãos ainda essa ferramenta de autodestruição, né? E aí a gente vê não só a Rússia e a Ucrânia, mas a Etiópia, a Síria, a Afeganistão, os ataques de militantes islâmicos na África. Então, junto com tudo que a gente está vendo da questão de pandemia, ainda tem essas manifestações, né, de guerra ao redor do mundo, que a gente não pode desconectar uma coisa da outra, que faz tudo parte dessa realidade na qual nós estamos inseridos hoje, né? E aí, pensando, então, na sociedade pós-moderna que nós estamos inseridos, cuja herança da Revolução Industrial é, por um lado, a presença marcante da tecnologia, mas também acrescida de um enorme vazio existencial, a gente vê o quanto nós enfrentamos um processo complexo de desreferencialização e dessubstancialização do sujeito. E aí o Bauman vai falar desse processo de dissolução cultural, que ele chama de modernidade líquida. E aí a gente vê as patologias da nossa época tão marcadas pelas questões da persona se sobrepondo a tudo mais, né? Essa preponderância da forma, da aparência na frente de tudo. Aí a gente pode pensar que a nossa sociedade fez um esforço tão grande para desconstruir a ordem antiga, que acaba se identificando com um outro tipo de fundamentalismo, que seria o materialismo, como resultado, e ele dá como resultado um cenário de impermanência, onde tudo é transitório, onde tudo é líquido. E aí a gente vive muito a questão do presente, do prazer, do consumo, do individualismo, e isso tudo dificulta o caminho da busca de uma vida interior, e a gente perde o referencial de um sentido. O livro que a Joyce lançou, organizou há pouco tempo, Jung e os Desafios Contemporâneos, que acredito que todos conheçam, e foi lançado pouco antes da eclosão da pandemia, tem textos muito interessantes acerca da atualidade, e tem o material do Gelson, onde ele fala que a gente vê na atualidade uma sociedade infantilizada, com a ilusão de uma liberdade sem limite, de uma independência sem compromisso e de uma historicidade sem história. E aí ele diz assim, que o neo-individualismo, onde o falso eu, a persona, ocupa um lugar de destaque, a ausência de uma satisfação verdadeira, a descarga direta no corpo, sem uma representação psíquica, tudo situações que a gente vem enfrentando na atualidade, os diversos excessos e atuações infladas pela falta, muitas vezes, de uma função paterna, fazem com que o sujeito fique aprisionado em pseudo-necessidades que funcionam como uma satisfação ilusória. E tudo isso dificultando o nosso processo de individuação. Aí o Gelson diz assim, que tudo isso se deve ao materialismo e ao egoísmo que vivemos. E falta para nós algo que dê uma sustentação, que recupere o sentido. E ele lança uma pergunta que me parece muito interessante, que diz assim, como pode o infeliz produzir felicidade? Deixando essa pergunta em aberto para a gente pensar, né, o Jung diz que novas formas de vida surgem da necessidade da carência e não de exigências ideais. Então, justamente em situações muito difíceis é que vão surgir novas formas da gente lidar com a realidade. Ele diz assim que as grandes inovações jamais vêm de cima, elas sempre vêm de baixo. E mais adiante ele diz, o abalo do nosso mundo e o abalo da nossa consciência são uma e a mesma coisa. Então, a reflexão que eu proponho é da gente pensar que assim como nós temos na psique um princípio diretivo que impele o sujeito para a individuação, a gente pode pensar então o quanto a natureza é regida também por uma inteligência que impulsiona a evolução do nosso planeta como um todo. E aí a gente poderia supor que teria uma finalidade criativa
de vida, que promove mudança e que promove um modo diferente da gente se relacionar, mesmo numa situação tão catastrófica como a pandemia. De extrair um sentido de a natureza estar dando uma sacudida na forma com que nós vemos nos relacionando com o mundo e com nós mesmos. O Jung traz essa perspectiva de uma visão teleológica, onde o indivíduo está comprometido com a finalidade última da existência. Mas lembrando que o self tem uma lógica própria e que muitas vezes não está de acordo com os movimentos do ego. Isso implica em situações destrutivas, catastróficas, diferente do que a gente poderia estar esperando como uma coisa boa, né? É uma coisa aparentemente muito ruim ligada à destruição. A própria natureza derruba o que construiu, diz o Jung, mas vai reconstruir de novo. E ele diz que o fundo da psique é natureza e natureza é vida criadora. Então, e tem também um material que eu estudei do Morenstein, sobre a individuação, onde ele fala das patologias das nações, também como um processo de transformação do indivíduo e dessa relação entre a necessidade da nossa mudança enquanto indivíduos para que a gente possa modificar a nossa realidade coletiva. Apressando um pouquinho aqui para a gente poder caber dentro do tempo, eu gostaria de dizer o seguinte também, que o Morenstein vai dizer assim, que o princípio da individuação pode ser aplicado no cenário global da política, das relações internacionais, o que implica pensar o desenvolvimento da consciência coletiva semelhante ao do indivíduo. E lembrando que esse princípio de individuação envolve criação, destruição, recriação num processo contínuo que visa a longo prazo a totalidade por meio da expansão da consciência. Por hora é isso, para a gente não passar do tempo, depois a gente, de repente, conversa um pouquinho mais. Muito obrigada. Obrigada, Michele. Muito interessante, assim, a gente acompanhar a linha também do trabalho das colegas, né? Porque a Andressa nos traz uma visão de coletivo, né? E onde as questões de abaixamento do nível da consciência e as pessoas ficando mais submetidas a essas questões arquetípicas, né? Que é bem o que a gente está vivendo, com muitas sombras vindo à tona. E a Michele nos traz um caminho de individuação, né? Onde cada um tem que se responsabilizar pelo seu processo. E agora nós vamos passar